Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Embaixador dos Livros. Eu sou Felipe Araújo, então sejam bem-vindos aqui ao meu cantinho. Hoje eu vou conversar com vocês, trazer a resenha para vocês de um livro de uma autora nacional. Um livraço que, apesar de curtir, eu gostei demais da leitura. Mas antes disso, se você gosta de literatura, gosta de acompanhar alguma coisa da vida das pessoas aí, gosta desse meio um pouco nerd, digamos assim, se inscreva neste canal, assim você apoia o meu trabalho, apoia o crescimento, tá? Se você já é inscrito, eu gosto, já te acompanha, deixa o seu like nesse vídeo, esse joinha aí, clica nele, assim você ajuda o vídeo a chegar para mais pessoas, tá? Acho que essas são as informações iniciais que eu preciso passar para vocês sobre o Embaixador dos Livros aqui no YouTube, tá? Além de que me siga nas outras redes sociais também. Todas as redes sociais que vocês procurarem são sempre Embaixador dos Livros, tá? Então, se você for lá no Instagram, Embaixador dos Livros, no TikTok, Embaixador dos Livros, no Twitter, no Threads, tudo é Embaixador dos Livros. Então, vão lá, me sigam em todas as redes sociais. Cada rede social eu posto um conteúdo diferente, diversificado, falo de umas coisas também diferentes, mas é interessante vocês estarem a par aí da minha vida em todas essas redes sociais, que vocês não perdem nenhum conteúdo, tá? Inclusive, se você já me segue lá no Instagram, tal, você já viu, inclusive, a minha resenha escrita de O Poço, da Ellen Reis, tá? Esse livro aqui, como eu falei com vocês, é fininho, mas entrega demais, gente. Eu gostei muito da leitura desse livro. Eu fui ler o livro, eu confesso para vocês que eu fui ler com expectativa, porque a edição do livro chamou muito minha atenção. O livro, ele é lindíssimo, ó, a diagramação é maravilhosa, ele tem umas ilustrações também. Então eu falei, gente, vai ser um livro que eu vou ler rapidinho. A edição é lindíssima. Fui curioso pela edição e fiquei surpreso com o que eu encontrei aqui. E bora lá. Primeiro eu vou explicar para vocês a sinopse, depois eu converso com vocês sobre a minha experiência de leitura, tá? Então, o que se trata O Poço? Vou ficar segurando aqui, ó. O que se trata, então, O Poço, da Ellen Reis? Esse livro, ele vai ser basicamente uma história de avô, de avó, de tios, tá? Eu vou dizer isso para vocês com essa fala, porque quando eu li esse livro, parecia que eu estava escutando a minha avó, meus tios que moravam na zona rural, me contar histórias tipo de assombrações, essas coisas assim. Por quê? Aqui nós vamos ter uma cidadezinha no sul do Brasil. Essa cidadezinha, ela vai ter um rolê que acontece ali e que as pessoas mais velhas dessa cidade já pregam esse... Eu não vou falar com vocês que é um folclore nem nada, porque realmente acontece, né? Então pregam essa história, que é o seguinte. Em algumas casas existem poços, né? Poços ali, esses poços artesianos e tal. E esses poços são tampados com tábuas e tal para ninguém chegar perto. E aí as pessoas que são mais antigas nessa cidade, os mais velhos, sempre ensinam para as crianças, para os mais novinhos ali, de que não pode chegar perto desse poço, principalmente a parte da noite. Assim que o sol se pôr, de maneira nenhuma chegue perto desse poço, nem destampe esse poço para nada, deixa o poço ali no lugarzinho, tá? E aí essa história ela vai passando de geração em geração, vai sendo recontada de pessoas para pessoas e eu falo assim, os moradores, né, novos dessa cidade, nós ficamos meio sem entender, será que é verdade, será que não? Até que, em determinada situação, nós vamos ter um ataque a um jovenzinho, a uma criança. Essa criança, ela vai chegar perto desse poço, vai estar brincando ali perto desse poço, e aí essa criança ela vai desaparecer. Só que nós, enquanto leitores, nós já sabemos que essa criança ela não só desapareceu, como ela foi atacada por uma criatura que habita esse poço. Só que isso só nós leitores sabemos inicialmente, tá? Porque o que vai ficar ali nessa cidade é que essa criança sumiu e que as pessoas estão associando esse sumiço a essa lenda ali, a essa história desse ser que habita esse poço. Que ser é esse? Seria uma criatura chamada e conhecida como Mãe d'Água, tá? Essa Mãe d'Água seria um espírito de uma mulher, uma criatura feminina, que habita esses poços ali, esses poços, e que se alimenta de crianças, tá? Essa é a história que é pregada, essa é a história que é perpetuada. Então nós vamos ter primeiramente esse ataque, inicialmente esse ataque. Tempos depois, nós entramos na história efetivamente, que são os nossos protagonistas, tá? Nós vamos ter três primos aqui, que são a Lisa, o Nane e o Miguel. Esses três, eles estão ali na casa dos avós, nessa cidade, e eles sabem desse sumiço desse garotinho, tá? Eles estão informados desse sumiço.
mas eles decidem, como toda criança curiosa, eles decidem abrir um desse poço. Eles falam, a gente está aqui no quintal e tal, o que vocês acham de nós voltarmos aqui à noite, ou então no finalzinho da tarde, abrir esse poço, só curiosidade de criança, né, gente? E aí eles vão fazer isso, escondido dos avós, eles vão fazer isso, e eu nem preciso dizer para vocês que essa criatura vai aparecer e vai mandar alguns ali de arrasto para cima, tá? Ela vai chegar, vai aparecer, vai atacar essas 3 crianças, ela vai acabar realmente ceifando a vida de 2 deles, e o que vai sobrar é uma protagonista. Então, desses 3, eu não vou dizer o nome, porque eu já deixei vocês intrigados. Um desses 3 aí vai sobreviver, e vai chegar até a fase adulta. Então, essa criança, ela vai crescer com esse trauma na mente ali de que uma criatura atacou os 3 e levou a vida de 2 primos e só essa pessoa ficou e tal. Essa criança, ela vai se tornar uma adulta curiosa, né? O que vai fazer com que ela volte para essa cidade anos mais tarde, decidida a solucionar de uma vez por todas o que teria acontecido, o que foi que aconteceu, se realmente essa criatura ela existe ou se foi alguma coisa da cabeça dela, foi uma alucinação, e se essa criatura realmente existe, o que ela pode fazer para tentar liquidar de vez essa criatura para que ela não faça novas vítimas. Não vou dizer mais do que até aqui sobre a trama, para vocês ficarem curiosos e terem, né, o queira aí de irem lá conhecer. Agora, a partir desse momento, é a minha experiência de leitura, e aí sim eu vou soltando algumas coisinhas aqui, mas sem ser spoiler, tá? Gente, como eu falei com vocês, eu peguei esse livro para ler por conta da edição, que eu acho uma edição muito bonita, como eu falei com vocês. Eu não conhecia o trabalho da editora, conheci nesse livro e achei belíssimo, achei realmente digno, assim, de grandes coleções aí, que é o trabalho da Boteca Editorial. Tá? E aí eu fui ler a convite da autora, né? Ela me convidou para ler os livros dela, inclusive tem outro livro que eu tô para ler esse mês ainda, vai ter resenha aqui também para vocês, mas comecei por O Poço. O livro, ele já começa, no primeiro capítulo do livro, nós já ficamos super instigados e até um pouco amedrontados com o primeiro ataque dessa criatura, tá? Ver essa criatura atacando uma criança, para mim foi algo que me deixou, sabe, com a adrenalina ligada, um pouco eufórico, um pouco chateado por não poder fazer nada, de acompanhar aquilo e não poder fazer nada. E aí depois, se nós acompanhamos o novo ataque dessa criatura, o envolvimento dessa família e o retorno de um desses jovens, né, depois de adulto, para tentar solucionar o caso, para mim, assim, foi tudo muito, muito, muito bem construído e desenvolvido pela autora. Esse livro, ele é um livro curtinho, então não espere uma escrita muito prolixa, de ficar entrando em detalhes minuciosos da cor da parede, não espere isso, realmente é uma história com um ritmo um pouco mais acelerado, é uma história que vai direto ao ponto em alguns assuntos, né, alguns aspectos, mas é uma baita história de terror mesmo, não é nem um livro de suspense, um livro de mistério. As cenas que a autora entrega aqui, as situações que a autora constrói, são situações que, se você colocasse isso em um filme, por exemplo, seriam cenas que dariam realmente aquele medo, aquele choque, assim, porque são situações e descrições que a autora faz também dos ataques, né? Como, por exemplo, aqui um osso quebrando, né? Você consegue visualizar isso na sua cabeça e dá aquela sensação de incômodo. Então, ele é um livro que, apesar de ser curto, ele entrega muito nesse sentido de terror, de horror, de gastura, enfim, que todo bom livro de terror deveria entregar, né? Esse livro aqui cumpre isso com êxito. A autora, ela também me surpreendeu muito quando ela trouxe as revelações por parte dessa criatura, as motivações, se é que eu posso dizer assim, por trás da existência dessa criatura. Esse foi o tipo de livro que, eu até falei isso lá nos meus stories, né, que ele é aquele tipo de livro que a gente até concorda, digamos assim, ou a gente até passa um paninho para a criatura quando a gente descobre o que foi que aconteceu para essa criatura ser quem ela é. Então, quando a autora revela isso para nós, a gente fica até assim, nossa, tem realmente fundamento nisso, né? Tem realmente um porquê disso acontecer. Então, ele é um livro que, apesar de curto, ele me deixou muito envolvido, completamente imerso também dentro da narrativa.
e foi muito bem escrito, muito inteligente. Ele é um livro inteligentíssimo, tanto por parte da criação da criatura. Aqui na minha cidade, e eu vou contar uma particularidade minha, e dependendo da região que vocês moram aqui no Brasil, pode ser, deixa eu trazer mais para cá, câmera, pode ser que vocês tenham tido também histórias parecidas com essa. Aqui na minha cidade, conta-se uma história de seres chamados caboclos d'água, caboclinhos de água, que são o quê? São criaturas mitológicas, tá? Que quando a gente está viajando de ônibus, minha família sempre contou isso. Ó, se você estiver viajando de ônibus para Rondônia, por exemplo, e o ônibus parar em algum lugar que tem um rio no fundo, um lago, não chega perto do rio, porque existem essas criaturas que atacam as pessoas ali. Gente, eu ouvi isso muito quando era criança. Minha família toda contava aí, meus tios e tal, avós, sempre contavam essas histórias, esses caboclos d'água aí, e eles juram de pé junto que é uma história real, que esses bichos, esses seres realmente... E eu não duvido, tá? Mas eles contam lá que realmente essas criaturas existem e que essas criaturas atacam as pessoas. Então, quando eu vi que era sobre a Mãe d'Água, eu já me sentia um pouco mais íntimo, porque era uma história que, de certa forma, eu já conhecia essa coisa de ter uma criatura na água ali que ataca, né? Então, a autora, ela me trouxe essa sensação de nostalgia, e a escrita da autora realmente é como se fosse alguém mais velho te contando uma história antes de dormir, história de terror antes de dormir, né? Por ser um livro, uma história mais curta, por ser uma história mais concisa e direta ao ponto, traz essa sensação de ser realmente uma história que alguém mais velho, mais antigo, com mais experiência, está contando pra gente para causar medo ali antes de dormir, né? Então, assim, eu gostei demais do livro, demais mesmo. A autora, ela conseguiu tocar, como eu falei com vocês, em uma particularidade minha da minha infância, então arremeteu isso. Além disso, como eu também já disse, estou reforçando, ela conseguiu entregar o que ela se propôs, né? Um livro de terror, então eu vou entregar terror, e ela conseguiu entregar isso sem ser fantasioso demais nas cenas, assim. Apesar da criatura ser um ser mitológico, as cenas que envolvem essa criatura, o desenvolvimento é um desenvolvimento muito crível, assim como a situação que justificaria os relacionamentos, a situação dessa criatura, né? A justificativa para o que essa criatura faz isso também é uma justificativa crível, gente. Eu tenho certeza que vocês vão ler e vocês vão pensar assim: se eu pudesse, eu apoiava essa criatura. Se eu pudesse, eu também faria isso. Se eu fosse, se eu passasse pela situação que essa criatura passou, eu também me revoltaria, eu também faria isso. Então, é um super livro, vale super a pena ser lido. Eu fico muito orgulhoso dos autores nacionais. Gente, nós temos obras incríveis escritas por autores nacionais que são maravilhosos. A Ellen é um exemplo disso. É uma escrita, é um livro digno de prateleiras de Stephen King, assim, sabe? É livro de alta qualidade, é escrita de alta qualidade, bom desenvolvimento, que não deixa, assim, não peca em nada e não deixa respaldo para falar um livro gringo é melhor do que O Poço. Não tem como. O Poço é extraordinário, a escrita do autor é muito boa e é uma história que me deixou com orgulho dos nossos autores nacionais. Me deixou com muita gratidão pelo trabalho que nossos autores nacionais têm, pela qualidade que eles têm entregue. Cada dia que eu pego um livro novo, eu fico mais contente ainda, mais feliz com a qualidade que os autores nacionais têm entregado. Então, fica aí para vocês a minha dica nesse vídeo de hoje, que é de O Poço. O link de compra desse livro tá aqui na bio, então se você for comprar, usa o link que está aqui na descrição. Você apoia meu trabalho e apoia uma autora nacional. Ah, Felipe, eu não estou podendo investir agora no livro físico. Tem lá no Kindle, então você pode ir lá pegar no Kindle para ler, tá? O Poço, da Ellen Reis. É isso, então, eu espero que tenha sido suficiente para poder fazer você ficar curioso para ler esse livro. E se você ler, se você já leu, se você vai ler, se você conhece a Ellen já escrita, comenta aqui embaixo, bora debater e conversar sobre essa autora que já entrou com o pé direito na minha vida literária aí, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, obrigado!